Cristo, gente, que prazer voltar a essa casa, muito bom estar aqui mais uma vez. A última vez que eu estive aqui foi na vigília. Quem aqui estava na vigília, diga eu. Foi uma bênção, não foi? Tenho certeza que você foi abençoado assim como eu. Fui naquela madrugada, saí, vim para cá. Minha esposa ficou de bico porque ela já estava dormindo, ela não sabia que eu vinha. Estava na igreja arrumando umas coisas, já era meia-noite, falei, tem vigília em Vilar, eu vou lá receber. Arrumei uma guerra, pastor, antes que você não sabe. Aí, era 6 e tanto, chegando em casa, ela mandou mensagem, tu tá onde? Falei, tô subindo o elevador. Aí ficou de bico o dia inteiro, mas depois ela entendeu que foi necessário, porque eu fui muito abençoado aqui naquela madrugada. E cá estamos nós essa noite para ser um canal de Deus para a sua vida. Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo de número 1. Êxodo, capítulo de número 1. Quero louvar a Deus pela vida do meu amigo, pastor Anderson, pastora Michele. Vou te poupar, tá, pastora? Não vou falar nada que você estava me falando aí, não. Enquanto o pastor Anderson falava aqui algumas coisas, ela falava assim, tudo falsidade. Ela estava ali me agulhando. Nós somos amigos há muito tempo. E como eu sempre digo para essa igreja, não me canso de repetir, vocês têm a oportunidade de serem pastoreados por um dos melhores pastores que essa igreja tem a oferecer, que é essa casa pastoral, essa família. Eu sou amigo de perto e eu sei o quanto eles se dedicam por vocês e por essa igreja, por esse ministério. E não é à toa que a Devec Vilar dos Teles hoje é uma das melhores igrejas no nosso campo. É uma das melhores igrejas a se frequentar, a estar, esse ambiente tão abençoado. Deus abençoe pastor Tuninho, sua esposa, sempre prazer estar com vocês. Hoje eu estou acompanhado da mulher mais linda dessa noite, minha esposa Tamires. Geralmente eu venho com alguém que me acompanha, com algum dos rapazes lá, mas hoje ela está comigo, estava trabalhando, eu falei, não, vamos comigo. Mentira, a verdade é que ela só veio por causa da Michele. Essa é a verdade. Ela só veio, a Michele falou que é para eu ir também, que eu vou ficar lá. Eu falei, então tá bom, vai tititi, né? Aquela coisa, eu passei, peguei a Michele, já vieram no carro falando pra caramba. Eu falei, ai meu Deus, juntou é assim mesmo. Mas Deus é bom. Êxodo, capítulo de número 1, quem achou diz amém. Eu tenho uma palavra muito curta ao seu coração, muito breve, mas eu creio que você sairá daqui abençoado nessa noite chuvosa. Êxodo, capítulo de número 1, a partir do verso de número 9, diz assim: Ele disse ao seu povo, eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Então, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique e seja o caso que, vindo guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos e peleje contra nós e saia da terra. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras, para os afligirem com as suas cargas, e os israelitas edificaram a Faraó as cidades celeiros, Pitom e Ramsés. Mas, quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Até aqui, por gentileza, vamos orar uma vez mais. Feche seus olhos, curve sua cabeça. Senhor, a tua graça nos basta, o teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Bom é estarmos aqui com amigos, com família, para celebrarmos o teu santo nome. Senhor, eu te agradeço por essa oportunidade, porque mesmo numa noite de quarta-feira chuvosa, os teus filhos honraram o teu nome, honraram um voto que fizeram com o Senhor de estar aqui durante algumas quartas-feiras para orar por uma causa impossível. A verdade é que nós viemos aqui com uma expectativa no nosso coração, e essa expectativa é te ouvir, te sentir mais uma vez. Então fala com a gente. A nossa oração é para que o Senhor fale e não te cales, porque nós precisamos te ouvir. Quem sabe alguém entrou aqui debaixo de guerra, mas eu tenho certeza, Senhor, que sairemos daqui melhor do que quando entramos. Fique à vontade entre nós, Espírito de Deus. Amém e amém. Olha para cá, por gentileza. Eu prometo ser breve. Esse texto que a gente leu, essa história que nós lemos aqui, é uma das histórias mais conhecidas dentro do povo cristão. Se você é um frequentador assíduo de igreja, se você tem, de alguma forma, algum tempo de igreja, você já ouviu falar dessa história, principalmente se você passou a sua infância dentro da igreja. Essa história ela vai relatar
a permanência do povo hebreu, do povo de Israel, dentro das terras do Egito. E também essa história ela vai corroborar para o nascimento do maior libertador do povo de Israel, até então, antes de Jesus, que é a pessoa de Moisés. Então, aqui a gente está lendo o preparo para aquilo que Deus vai fazer através da vida de Moisés. Mas talvez você, assim como eu, ao ler isso aqui, e só para que a gente entenda, o que a gente acabou de ler é o seguinte: um belo dia, Faraó sai do seu palácio, da sua sacada, e ele olha, ele percebe que o povo hebreu é muito maior do que o povo do Egito. E a pergunta que talvez você se faça, como eu me fiz, é: como é que esse crescimento aconteceu? Como é que um povo estrangeiro vai para uma terra e ele se torna maior do que os nativos daquele tempo, daquela região, daquela geografia? Para a gente entender isso aqui, a gente precisa voltar um pouquinho. Talvez você já tenha ouvido a história de um jovem sonhador chamado José. José era um menino, um sonhador. Um belo dia ele acorda e ele tem um sonho. E esse sonho vai perturbar a cabeça dos irmãos dele. Ele vai ter um sonho que simbolizava os irmãos, a família dele se dobrando diante dele. Quando ele relata aquele sonho para os irmãos no café da manhã, um belo dia, os irmãos vão jogá-lo num calabouço, numa cisterna, num lugar, a fim de que ele saia por pura inveja, por pura maldade, porque eles não gostaram daquilo que ouviram acerca do sonho de José. Até que um comerciante passa, pega José como escravo e leva para a terra do Egito. É assim que ele vai para lá. Só que a Bíblia diz que Deus era com José. Então, mesmo na terra do Egito, José começa a prosperar e Deus usa ele lá. José vai voltar a sonhar, mesmo num cenário desfavorável, mesmo num ambiente totalmente contraditório à sua história, à sua geografia, à sua trajetória. Mesmo num ambiente hostil, Deus vai usá-lo lá e Deus o coloca sobre todos os homens, estando apenas abaixo da autoridade de Faraó. A Bíblia diz que José vai se tornar governador do Egito. E quando isso acontece, ele é um homem de autoridade, Deus dá estratégia para ele. Só que naquele tempo, uma grande fome vai assolar a terra. E quando essa fome assola a terra, pastor Tuninho, é exatamente a estratégia que Deus usa para trazer, para reaproximar José da sua família. E se você conhece a história, você sabe que a família de José vem, eles se encontram, libera perdão, ele manda buscar todo mundo e assim começa um grande êxodo do povo hebreu para as terras do Egito. Só que aquele povo começa a crescer de uma maneira muito assustadora, até que chega exatamente aqui aonde nós lemos. Um belo dia, Faraó vai olhar da sacada e perceber que aquele povo cresceu absurdamente. E, na verdade, o que ele temia não era apenas a força do povo, mas também porque eles eram muitos e também se eles se juntassem a algum inimigo. É o que a gente conhece como um golpe de Estado. Eles tinham medo de perder a soberania do império. O Egito, naquela época, era como se fosse os Estados Unidos hoje. Então ele olha e ele diz assim: a gente precisa parar esse crescimento. A gente precisa parar esse avanço. A gente precisa parar o que está acontecendo no meio do povo hebreu. Então Faraó vai dar uma ordem. E a ordem é, ele chama os seus soldados e ele diz assim: olha, o povo hebreu está crescendo. Eles são mais fortes e mais numerosos. Então vamos fazer o seguinte: começa a duplicar, triplicar, quadriplicar o trabalho, aumenta a carga, vamos espizinhá-los, vamos tentar frear esse crescimento, vamos oprimi-los ao ponto de que eles não consigam se multiplicar. Então vamos apertar para que eles percam as forças, para que eles caiam em número e para que eles não avancem mais. Essa era a ordem de Faraó. Mas antes eu quero abrir uma observação aqui para a gente essa noite. Perceba, quem é que tem a visão do crescimento do povo hebreu? Não é um outro hebreu que olha e diz: nós somos mais fortes, nós somos maiores, nós somos melhores, nós podemos. Não,
Não é o povo hebreu que olha para o lado, que eles se reúnem e caem nessa constatação, não. Quem vai ter essa percepção de crescimento é o próprio faraó, é o próprio inimigo. E dentro de uma simbologia bíblica aqui, por favor, faraó vai apontar para aqueles que são os nossos inimigos, ou para aquele que é o nosso inimigo, para o diabo. Então perceba, quem vai ter a percepção que o povo hebreu, que o povo de Israel é mais forte, é mais numeroso, é o inimigo dele. Então dá para você entender que o seu inimigo acredita mais na força que você tem, no poder que você tem, naquilo que você carrega do que você mesmo? Dá para você perceber que ele entendeu isso? E aí ele libera a ordem. A sentença é, vamos começar a parar esse avanço. Vamos começar a estagnar esse avanço deles. Só que uma coisa vai acontecer. Faraó está olhando dentro de um âmbito racional. Ele acha que o crescimento do povo hebreu é um crescimento natural. Ele acha que o crescimento do povo hebreu é um crescimento comum, talvez. Ele só não entende que aquele povo está se multiplicando daquela forma, porque sobre eles havia uma promessa, sobre eles havia a mão de um Deus, sobre eles havia a mão de alguém mais poderoso. Então ele vai tentar parar, só que quando ele vai tentar parar, a Bíblia diz no verso de número 12, enquanto ele tentava oprimir, enquanto ele tentava paralisar, enquanto ele tentava estagnar, enquanto eles tentavam fazer, tanto mais eles se multiplicavam. Então nessa noite eu vim aqui liberar uma palavra para o teu coração. Eu não sei como você entrou aqui, talvez essa tenha sido a pior semana da sua vida. De repente você chegou aqui, você não percebeu que o nível de guerra aumentou, você entendeu, pastor, eu estou vindo semana após semana, campanha após campanha, só que essa semana foi mais difícil. Sabe o que é? Que teu inimigo já percebeu que desse jeito ele não vai conseguir te paralisar. Você é mais forte, você é mais poderoso, ele já enxergou que você carrega algo diferente. É por isso que ele aumentou o nível de carga, é por isso que ele aumentou o nível de batalha, é por isso que ele aumentou o nível de afronta. Só que enquanto ele tenta te paralisar, o Senhor continua a te dar crescimento. E a palavra de Deus para o teu coração nessa noite continua, permaneça firme, porque o seu crescimento não depende das mãos dos homens, o teu crescimento não depende de barganha, não depende de indicação, você depende da mão de Deus. Então se prepare, porque Deus vai fazer algo extraordinário. Deixa, pastor, eu entrei aqui hoje debaixo de afronta, deixa afrontar, porque quanto mais te afrontam, mais você cresce. Pastor, estão me perseguindo, deixa perseguir, porque enquanto mais te persegue, mais você cresce. Pastor, mas disseram isso, quanto mais te caluniam, mais você cresce. Pastor, mas olha só, parece que não tem jeito, ele saiu de casa, deixa acontecer, porque enquanto o inimigo investe, mais o Senhor te faz crescer. Tem alguém para receber essa palavra aqui nessa noite? Será que você pode levantar as suas mãos e receber essa palavra? Se prepare, porque um tempo de crescimento de Deus vem sobre a tua vida. Nada vai impedir o crescimento, o avanço, o agir de Deus na tua casa, nos teus sonhos, nos teus projetos, na tua empresa, no teu trabalho. Se prepare. Será que você pode me ajudar a pregar? Olha para alguém e diz assim: não fica com medo da afronta, não fica com medo, nada vai impedir de você crescer. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Talvez você entrou aqui debaixo de guerra falando: pastor, eu não aguento mais, eu não suporto mais, eu não tenho como, pastor. Mas nessa noite o Senhor me trouxe aqui para te dizer: deixa o inimigo te afrontar, deixa ele te perseguir, porque eu estou te guardando. Oh, glória. Sabe o que é interessante? Isso é importante para a nossa vida. A gente precisa aprender a viver os processos que Deus tem para nós. O Dr. Samuel Chand, ele tem um livro, e é um livro voltado para a liderança. O título é A Dor da Liderança. Mas ele diz algo interessantíssimo, que calha muito naquilo que nós estamos construindo aqui como mensagem. Ele diz o seguinte: quanto maior a sua capacidade de sentir dor, maior será a sua capacidade de crescer. Ou seja, as dores anunciam
a predisposição para viver coisas extraordinárias. De repente você entrou aqui dizendo: pastor, hoje eu paro. Você está dizendo isso, mas não sabe o nível de guerra. Pastor, você está vivendo isso, mas você não sabe qual é o tamanho da luta que eu passo. Eu realmente não sei, não sinto na pele, mas eu tenho uma coisa certa para te dizer. Quanto maior a sua luta, maior será a tua bênção. Quanto maior a dor que você sente, maior será a vitória que você vai conquistar. Toda dor é uma pré-anunciação de algo extraordinário, de algo poderoso. Eu tenho um filhinho, ele vai fazer 3 anos, o Israel. Eu lembro, como pai de primeira viagem, logo no início da gravidez, da gestação do Tamires. Tamires estava grávida e logo nos primeiros dias, assim, quando a gente soube, ela falou assim: amor, a gente precisa ir no médico. Eu falei: o que está acontecendo? Eu estou sentindo muita dor, muita dor, muita dor. E eu falei: mas que dor é essa? Ela: estou preocupada, vamos. Eu falei: vamos. Chegamos no médico, aí a médica foi, atendeu a gente. E a gente com aquele nervosismo. E ela disse pra gente, muito calma e tranquila: o que você está sentindo? Ela falou: estou com umas dores assim. Ela deu um risinho de cantinho de boca. Eu fiquei meio indignado. Mas ela falou assim: é normal. Aí eu falei: ué, normal? Aí ela: é normal. Mas por que normal? Ela falou: é porque o útero está dilatando. Ele está dilatando para que o bebê que está dentro, ele cresça. Aí eu comecei a entender que algumas dores dentro daqueles processos que o Senhor nos coloca, não é que vem para a morte, não é que vem para a derrota. É o Senhor nos lapidando e nos forjando para aquilo que Ele vai nos entregar. É o Senhor te aperfeiçoando para aquilo que Ele vai fazer na tua vida. É o Senhor te preparando para aquilo, ou para onde Ele vai te levar, para o próximo nível e para a próxima estação. Será que você pode olhar para alguém e dizer assim: se prepara? Se você quer crescer, se prepara para sentir dores. Mas fica tranquilo, é só um processo de Deus. É só um processo. Por quê? A Bíblia diz que quem é espiritual discerne coisas espirituais, e os carnais discernem coisas carnais. Essa é a diferença. É por isso que alguns não entendem, porque quarta após quarta você entra aqui. Porque domingo após domingo você entra por essas portas. É por isso que alguns não entendem na tua família. Porque cai uma chuva dessa, mesmo debaixo de um pé d'água, você diz: eu vou colocar a minha melhor roupa, eu vou colocar o meu melhor perfume, mas eu não perco esse culto da vitória. A guerra na tua casa, tudo caindo, mas você diz: eu vou para lá. Não, mas deu errado, mas eu vou para lá. Por quê? Porque quando você entra aqui, você sabe que aquele que te guarda, o guarda de Israel, ele não dorme, ele não tosqueneja, é ele que está cuidando de você. E é por isso que tentativa após tentativa, afronta após afronta, guerra após guerra, o inimigo tem tentado parar o teu avanço, o teu crescimento, mas você ainda está de pé. Passou o ano de 2024 debaixo de sufoco, achou que não chegaria em 2025, já está você aqui em 2025, apontando para fevereiro de pé, fazendo campanha, vindo para culto. Ei, se o inimigo achou que ele te mataria, que você se perderia no ano passado, ele se enganou, porque enquanto ele estava tentando fazer você parar, o céu estava dizendo: não, ele não vai parar, ele não vai parar, ela não vai desistir. Será que tem alguém aqui para agradecer a Deus? Porque 2024, mesmo debaixo de luta, mesmo debaixo de guerra, você passou e aqui você está no culto da vitória do ano de 2025, dizendo: Senhor, obrigado, Senhor, obrigado porque o Senhor me guardou, o Senhor guardou a minha casa, o Senhor guardou os meus, e mesmo debaixo de guerra, você permanece de pé. Oh, glória! Quanto mais os afligia, tanto quanto mais eles se multiplicavam. E eu acho isso muito doido, porque é só o Senhor para fazer esse tipo de coisa. Porque só sabe a dor daquilo que carrega quem carrega. Só sabe o valor das palavras quem ouve quando machuca. Só que a estratégia de Faraó, ou a estratégia do inimigo aqui é: vamos tentar atingi-los de fora
para dentro. Só que não está dando. O que está acontecendo? A gente está apertando, a gente está afligindo, mas eles estão se multiplicando ainda mais? Então vamos fazer o contrário. Vamos tentar agir agora no efeito contrário. Vamos colocar alguém dentro para matar eles de dentro para fora. Ele chama 2 parteiras, Sifrá e Puá. E ele diz para elas, olha, as hebreias vão dar à luz, vocês vão lá, ajuda elas, e quando for um menino, vocês matam. Vocês matam eles. Se for menina, pode deixar viver, mas se for menino, mata. Porque não pode nascer. Mata as crianças. Só que eu acho que isso aqui é interessante, e eu aprendi uma coisa na minha vida. Na nossa casa nós temos 2 altares. O primeiro altar é a minha cama, onde eu compartilho com a minha esposa apenas. A minha cama é um altar de adoração a Deus. Seja para a minha relação conjugal, seja para uma conversa, seja para uma briga, a minha cama é um altar de adoração a Deus, onde eu comungo apenas com a minha esposa. Mas eu também tenho um outro altar, que é a minha mesa. E na minha mesa sou eu quem seleciono as pessoas que se assentam nessa mesa. E a minha mesa, através de boas risadas, de boas refeições, de brincadeiras, também é um altar de adoração ao Senhor. Só que a gente precisa tomar muito cuidado. Quem são as pessoas que a gente deixa sentar nessas mesas, nesse altar de adoração? Por quê? Porque pessoas mal intencionadas, elas se infiltram dentro das nossas casas, dos nossos lares, não para nos edificarem, mas para exatamente destruir aquilo que Deus está gerando em nós. A gente precisa tomar um cuidado com as pessoas que a gente se relaciona por aquilo que Deus vai fazer na nossa história. Pastor, me explica, eu já disse isso aqui em uma outra ministração. Juízes, capítulo de número 7, por exemplo. Gideão está prestes a conquistar a terra dos midianitas. Deus olha para ele e fala assim, Gideão, tem muita gente contigo. Separa, manda embora os covardes e medrosos. Ele grita, os covardes e medrosos vão para casa. De repente, Deus olha para ele de novo e fala assim, ó, tem muita gente ainda contigo. Manda todo mundo descer para beber água. Quem pegar água com a mão até a boca, você separa. Quem beber igual o cachorrinho faz, você manda embora. O número dos que ficaram, 300. De 32 mil homens, só 300 ficam. Só que, com 300 dava para conquistar a terra? Não. Não dava mediante a percepção humana. Porque nós somos muito condicionados a isso. Quanto maior as pessoas que nos circundam, revela a força que eu tenho. Mas quando diminui, fala do quanto fraco eu fico. Só que para Deus, nunca foi sobre quantos. Para Deus é sobre quem. Esse é o problema. O problema das faltas da nossa vida não é porque a gente não se preparou para receber. É que a gente insiste em manter alianças e relacionamentos com pessoas que nem sequer estão preparadas para ver a gente receber aquilo que Deus tem para nós. Então, em determinado momento, haverá um tempo de seleção de Deus. Porque aquilo que Deus tem para entregar para nós, as vitórias que Deus tem para fazer em nós, na nossa casa, nem todo mundo pode estar perto. Porque tem coisas que Deus vai fazer para nós, ou em nós, que não é para todo mundo, são só para alguns. Mateus capítulo de número 1, a partir do verso 18, vai contar a história do nascimento de Jesus. Eu aprendi isso aqui na pele. E aí olhando esse texto, o Espírito Santo falou comigo. E o texto diz assim, ora, o nascimento de Jesus Cristo deu da seguinte maneira, estando Maria prometida em casamento a José, achou-se grávida do Espírito Santo. José era um homem justo, pensando em deixar Maria. Secretamente, o anjo do Senhor aparece para ele e diz, José, não tema receber Maria, porque o que nela está sendo gerado é do Espírito Santo. Até que eu comecei a entender uma coisa. José não era o pai biológico de Jesus. Ou seja, ele não tinha laço consanguíneo. Não tinha. E a detentora principal da promessa era Maria. A promessa era sobre ela. Descerá sobre ti o Espírito Santo, o poder do Altíssimo te envolverá. Você vai dar à luz a um menino. Essa era a promessa sobre a vida de Maria. Mas José era alguém escolhido por Deus para ajudar Maria e cuidar de Jesus. Só que, mesmo ele não sendo o detentor principal da promessa, durante todo o processo gestacional de Maria, quem é que está presente? José. Quando ela precisava fugir, quem é que estava presente? José. Quando Maria começa a sentir as dores da contração, quem é que está presente? José. Quando está prestes a dar a luz, quem é que está presente? José. Sabe o que eu entendi? Que a gente precisa aprender a se aliançar com Josés. E quem são Josés? São todos aqueles que vão
ajudar a colocar para fora o que Deus gerou do lado de... É por isso que não dá para você ter qualquer pessoa perto de você ou na sua casa. É por isso que alguns milagres ainda não chegaram. Não é porque você não está pronto. É porque você ainda insiste em manter alianças que o Senhor já falou para romper e separar. Só que a gente precisa aprender a fazer isso. Faraó vai levantar 2 mulheres, Sifrá e Puá. Só que a Bíblia diz que aquelas mulheres eram tementes a Deus. E elas não obedecem à ordem de Faraó. Eu tenho uma palavra aqui para a sua vida. Se você quiser, levante a mão para receber. Deus vai levantar pessoas para defender vocês no meio da sua vulnerabilidade. Porque nesse momento da gestação das hebreias, elas estavam vulneráveis. Só que na escolha de Faraó, ele vai escolher 2 mulheres que eram tementes a Deus. Deus não vai deixar vocês de olhos vendados no momento de vulnerabilidade. Deus vai começar a levantar nessa igreja Sifrás e Puás que vão ajudar a proteger aquilo que Deus está gerando dentro de vocês. Eu vim aqui profetizar que a tua casa não será destruída por um plano do inferno. Os teus filhos não serão sucumbidos por um plano do inferno. A partir de hoje, receba essa palavra. Deus vai levantar Sifrás e Puás. São aquelas que vão defender, dizer nele não, nela não. Elas são fortes, não tem como, porque Deus vai guardar você. Capítulo de número 2. A Bíblia diz que uma mulher da tribo de Levi vai gerar. E essa mulher é Joquebede. E quando ela gera, você imagina o cenário. Uma expectativa de morte, afinal de contas, havia uma sentença. E essa sentença é morte. Imagina quem soubesse da gravidez dizendo, tomara que seja uma menina, porque se vier um menino vai morrer, vai fracassar. Ele já nasce com uma sentença liberada. Já nasce com uma palavra contrária liberada. E essa palavra é morte. Só que a Bíblia diz que Joquebede, ela esconde o menino por 3 meses. E quando ela esconde o menino, o texto diz assim, ó, e não podendo mais escondê-lo. A primeira pergunta que eu me fiz, pastor Toninho, foi, por que ela já não podia mais esconder o menino? Aí eu entendi uma coisa muito óbvia, estava na cara. Ela escondeu ele por 3 meses. Mas o fato dele estar escondido, não impediu com que ele crescesse. Dá para você entender que no momento do anonimato, isso não é para que você seja interrompido no seu crescimento. Porque tem coisas que Deus vai fazer, que tem um tempo de anonimato, mas tem um tempo de exposição. E o tempo do anonimato não anula o crescimento. Eu vim aqui profetizar para quem tem mão para levantar, para quem quiser receber, se prepare, porque ainda que você não esteja Deus fazendo nada, ainda que você não esteja sentindo nada, ainda que você não perceba a movimentação de nada, ainda está escondido, mas continua a crescer. Pastor, na minha casa a coisa só piorou, meu marido voltou a beber mais, meu filho está mais rebelde do que nunca. Fica tranquilo, você não está vendo nada, mas Deus está movendo e uma hora esse resultado vai sair. Pastor, eu fiz assim, eu fiz assado, não teve jeito, essa empresa está demais. Ei, por mais que você não veja nada, uma hora vai crescer. Ei, você não precisa sentir para Deus fazer. Deus, Ele é um Deus que continua a dar crescimento. Então nessa noite eu vim aqui liberar uma palavra para o teu coração. Se prepare, porque mesmo no anonimato, mesmo que você não veja, mesmo que ninguém acredite, Deus não precisa que alguém acredite naquilo que Ele te prometeu. Então se prepare, porque se Deus te prometeu, não vai morrer, não tem plano do inimigo, não tem acusação de Satanás para te impedir. Você continuará crescendo. Aquilo que Deus prometeu para a tua história vai se cumprir. Vai se cumprir. Sabe quando ela já não podia mais esconder? Ela pega o menino, prepara um cesto,
para colocar no rio. Quando Joquebede vai fazer isso, você imagina a cabeça daquela mãe. Você imagina como é que estava aquela família pensando debaixo desse cenário. Por quê? Porque a palavra da terra era morte. Havia uma sentença na terra. Havia um decreto na terra. E esse decreto era morte. Só que eu aprendi que nós não vivemos mediante os decretos da terra. Nós vivemos mediante os decretos do... Enquanto alguém olhava para Joquebede, preparando aquele cesto, colocando o menino e colocando no rio, de repente alguém poderia gritar assim: ih, é morte. Só que enquanto a terra estava dizendo morte, o céu estava dizendo vida. Enquanto a terra dizia abandono, o céu estava gritando cuidado. Enquanto a terra dizia escassez, o céu gritava provisão. Porque nós não vivemos mediante aos decretos da terra. Se prepare, porque decretos da terra serão anulados por aquilo que o céu está liberando a teu favor. Porque quando Deus fala, a terra vai ter que dar um jeito, mas ela vai ter que fazer cumprir. Eu vou liberar isso aqui porque teve gente lá atrás que pegou. Se prepare, porque quando Deus liberar uma palavra ao teu favor, não importa se a porta aberta, não importa se alguma coisa vai ter que acontecer, mas a terra vai ter que dar um jeito de fazer cumprir aquilo que Deus liberou. Sabe o que é estranho? Engraçado? É que a gente tem muito costume de achar que o cenário tem que corroborar com aquilo que Deus está falando. Eu nunca vi cenário algum, por mais difícil que seja, mudar uma promessa. Mas eu já vi uma promessa mudar todo o meu cenário. Dá para você entender que o cenário que você vive hoje não é nada comparado quando Ele libera uma palavra. Dá para você entender que a guerra que você vive hoje não é nada comparada a uma palavra que Ele libera a teu respeito. Dá para você entender que a situação na tua casa, na tua família, basta uma palavra dele para que tudo mude. Aí o que vai acontecer? Quando ela deixa o menino no rio, a filha de Faraó vem se banhar. Quando isso acontece, quando a filha de Faraó vem se banhar, o menino está no rio. A Bíblia diz que ele... Obrigado, pastor Toninho. A Bíblia diz que a princesa avista o menino. E quando ela avista o menino, ela manda uma das suas empregadas buscá-lo. E quando ela pega, ela tem a brilhante ideia de cuidar daquele menino e de fazer dele um príncipe. Dá para você entender que do mesmo lugar que saiu a palavra de morte, é o mesmo lugar que vai ter que preservar em vida agora? Porque Deus é assim. Quando Ele libera uma palavra, quando Ele tem um propósito, até as pessoas que não acreditaram, até as pessoas que falaram mal, até as pessoas que acusaram, até as pessoas que não acreditavam em nada, vão querer fazer parte daquilo que Deus está fazendo na tua vida. Fica de pé no seu lugar que eu já vou terminar. E eu vou terminar profetizando sobre a tua vida. Sabe qual é a verdade? É que o nosso Deus, Ele age assim. Ele vai contradizendo as expectativas que a terra tem. Ele vai contradizendo as expectativas que o homem tem. Ele vai contradizendo totalmente os cenários. Só que ali não estava apenas um menino. Estava o homem que Deus ia usar para libertar
toda a terra do Egito. Dá para você entender que aquilo que Deus vai fazer na tua história é muito maior do que o que você pensa. Dá para você entender que Deus está prometendo aqui no teu presente coisas que Ele já viu lá no teu futuro. Dá para você entender que mesmo que você tenha chegado aqui debaixo de guerra, debaixo de afronta, dizendo que esse era o seu último culto, a sua última campanha da vitória, de repente você entrou aqui tão mal, tão para baixo, dizendo: a partir de hoje eu desisto, eu paro, eu não consigo, eu não avanço, porque o nível de guerra se intensificou. O nível de afronta, ele se intensificou. Pastor, eu não sei o que aconteceu, mas da última semana para cá, a situação apertou para mim, o quadro piorou, a notícia foi ruim, a má notícia chegou, a estação do inverno, como o pastor Anderson disse aqui no ofertório, chegou para minha casa, chegou para minha família, chegou para o meu casamento. A verdade é que eu vim com a palavra de Deus para o teu coração. Resumindo tudo isso que eu disse, o inimigo já percebeu daquilo que ele vai fazer na tua história. O inimigo já percebeu aonde Deus vai te levar, para o próximo nível, para a próxima estação que Deus vai te levar, e ele só deu ordem aos seus principados, às suas potestades, para apertar, para dificultar, para tentar te paralisar. Mas eu vim como boca de Deus aqui liberar sobre a tua vida: nenhum plano do inimigo vai prevalecer sobre você, porque quanto mais ele te aflige, quanto mais ele te persegue, quanto mais ele te bate, quanto mais te calunia, quanto mais ele te afronta, mais o Senhor te dá crescimento. Então nessa noite, se prepare, porque se você chegou aqui dizendo que ia parar, o Senhor te dá forças, o Senhor revigora a sua fé, você vai permanecer de pé, a sua casa vai permanecer de pé, a sua família vai permanecer de pé, os seus filhos vão permanecer de pé. Você não vai parar nessa guerra, essa luta não te vence, essa afronta não te vence, o teu inimigo não te vence, você vai permanecer. Você vai permanecer. Me ajuda a pregar para alguém que está perto de você. Chacoalha ele e fala assim: você vai permanecer, você continua de pé, você não vai parar.